Nós iremos falar de um rei que não é tão conhecido por alguns, mas a Bíblia ela vai falar que esse rei, ele foi o maior rei da história do povo de Israel. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 1 e 2, somente estarei lendo na tradução corrigida. Assim diz o Senhor em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 e versículo 2. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, onde nós já te louvamos, te adoramos e te bendizemos, Senhor. Obrigado por cada alma aqui presente, cada família representada. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter trago cada pessoa aqui nessa noite. Também com o intuito de ouvir a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua direção, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra venha produzir o resultado a cada coração que está aqui presente nessa noite. Então pedimos, Senhor, a Tua ajuda, Senhor, para que pessoas possam ouvir, entender e praticar, Senhor, que vidas possam ser transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, é que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, amigos e visitantes. Como eu disse, irmãos, esse rei não é tão conhecido por alguns, mas ele foi o maior rei da Bíblia. E a história de Josias, irmãos, começa não aqui no capítulo 4, mas começa muito antes com seu pai e também com seu avô. Seu pai se chamava Amon e seu avô se chamava Manassés. Isso diz, irmãos, no capítulo 33 do livro de Crônicas, do capítulo 33 do 2 Crônicas, conta a história de Manassés e também de Amon. A Bíblia vai dizer que Manassés, ele construiu altares idólatras no templo do Senhor, altares que o povo de Israel, o povo de Judá, adoravam outros deuses, outras entidades. A Bíblia vai dizer que adoravam o sol, a lua, constelações, e o povo se perdeu. E antes de Manassés, o pai de Manassés, o rei Ezequias, ele fez o que era reto perante o Senhor. Veio seu filho Manassés e fez o que era mal perante o Senhor. E depois que Manassés morreu, Manassés, ele reinou 55 anos em Judá. E depois que Manassés morreu, veio seu filho, que reinou o seu lugar, seu filho Amon, que também fez igual ou até mesmo pior o que seu pai fez. O seu pai fez. Amon reinou sobre Judá 2 anos somente. Ele fez tanto mal para o povo de Israel, o povo de Judá, que ele reinou somente 2 anos, e ele morreu de uma forma trágica, que os seus próprios servos mataram ele. Os seus próprios servos mataram o rei Amon. E o povo constituiu Josias, seu filho, para reinar em seu lugar. Por isso, irmãos, que o capítulo 34, ele começa dizendo: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. Seu pai morreu cedo,
seus servos mataram ele e, segundo a cultura, o filho primogênito reinava no lugar do pai, né? E Josias, nesse período, ele tinha 8 anos quando começou a reinar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 1, também, ele diz que ele reinou 31 anos em Jerusalém. Versículo 2 vai dizer, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diferente de Amon, diferente de Manassés, ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele tinha tudo, irmãos, para fazer. Igualmente fez seu pai, igualmente fez o seu avô, mas não fez. E a Bíblia vai continuar dizendo, irmãos, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. E aí muitos podem pensar, pai, a Bíblia vai dizer que Davi era seu pai, né? Mas quando a Bíblia diz assim, irmãos, fala que ele é da descendência de Davi, como a Bíblia também diz que Jesus, filho de Davi, né? Da descendência de Davi, como Josias também era da descendência de Davi. Esse mesmo texto, irmãos, ele também é relatado no livro dos Reis, segundo a Reis, capítulo 22 e 23, para quem quer também ler em casa, você também pode ler esse mesmo texto e algumas informações a mais no livro de Reis, mas também nós iremos intercalar com o livro de Reis também, irmãos, para entender melhor a história de Josias. E nós iremos aprender algumas lições com a vida desse menino, né? 8 anos de idade, começou a reinar e fez diferente de seus pais, né? E no livro de Reis, irmãos, também é relatado, segunda Reis, capítulo 22, versículo 1, peço que o nosso irmão Jades possa colocar, para ficar mais rápido. Vai dizer, segunda Reis 22, versículo 1, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Gedida. Uma informação que não diz no livro de Crônicas. Ele fala do nome da mãe de Josias, filha de Adaías de Boscate. Então, essa informação é muito importante, irmão, da mãe de Josias. Por que a informação é muito importante da mãe dele? Porque, irmãos, provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente a mãe de Josias que ensinou o caminho do Senhor a Josias, porque claramente não foi seu pai que ensinou, né? Seu pai fez o que era mal perante o Senhor e Josias aprendeu qual é o verdadeiro caminho, qual era o caminho do Senhor. Como a Bíblia diz, ele começou a reinar com 8 anos e fez o que era reto perante o Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. E a Bíblia continua dizendo, irmãos, no versículo 3 de 2 Crônicas, do capítulo 34, vai dizer, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. No 8º ano do seu reinado, irmão. Se a gente for fazer a conta, ele tinha 8 anos quando começou a reinar. No 8º ano do seu reinado é do 15 para 16 anos. Ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então esse jovem, esse moço, começou a buscar a Deus com 15 para 16 anos. Um rei jovem, um rei moço que fez diferente de seus antepassados. E no 10º ano, em outras palavras, no 12º ano,
começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e da fundição. Versículo 4. E derribaram perante ele os altares de Baalaíns, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e a fundição quebrou, e reduziu a pó, e a aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Então, irmãos, nesse período do oitavo ano que ele começou a reinar, quando ele tinha 15 para 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá. 12º ano. E 12º ano ele tinha aproximadamente 19 a 20 anos de idade. Um jovem rei que fez a diferença. Como a Bíblia diz, ele começou a purificar Judá e Jerusalém. Ele começou a derrubar os altares, queimar imagens de escultura, e tanto é que ele reduziu ao pó. Irmãos, nesse momento nós iremos ler, convido a todos, e eu peço que o Jardim também possa colocar no telão, 2 Reis, capítulo 23, do versículo 15 ao 20. Quando Josias começou a purificar Judá e Jerusalém, ele purificou mesmo, irmãos. Ele purificou, limpou, tirou, queimou todas as imagens de escultura, e porque ele era o rei e ele estava buscando ao Senhor. Ele não entendia muito bem o Deus de Davi. Vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 15 em diante: e também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também ao alto derribou, queimando o alto em pó, e desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas, e as queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Só um momento nesse versículo. Ele vai dizer aí na parte final do versículo, irmãos: assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus. É bastante interessante essa parte, irmãos, que ele fala de um homem de Deus, só que ele não fala quem é esse homem de Deus quando apregou estas palavras, mas vamos já dizer quem é esse homem. Então disse: quem é este monumento que vejo? Isso é Josias estava dizendo. E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vieram de Samaria. O rei Josias pediu para não mexer nos ossos dele, junto com os ossos de um profeta que também veio, mas de Samaria. Então tinha 2 ossários ali naquele lugar, né? Versículo 19. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha
praticado em Betel. Versículo 20: e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou os ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Esse período é aquele período que ele estava purificando Judá e purificando Jerusalém. Ele estava fazendo a limpa nas cidades de Judá, Jerusalém, até nas cidades do Reino do Norte, porque Judá ficava no Reino do Sul. Já havia essa divisão, Reino do Norte e Reino do Sul. E ele também fez a purificação em algumas outras cidades, também, como diz a palavra, em Samaria e em Betel. E esse homem que a Bíblia fala, irmãos, o homem de Deus, nesse momento estava cumprindo uma profecia que havia sido dito há aproximadamente 290 a 300 anos atrás, no tempo do rei Jeroboão, como nós lemos no versículo 15 do capítulo 23 de 2 Reis. No tempo de Jeroboão já havia essa profecia. E convido a todos que possam abrir em 1 Reis, capítulo 13, versículo de 1 a 3. E eis que, por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel. Isso aí, irmãos, foi aproximadamente de 290 a 300 anos atrás que aconteceu esse fato. E Jeroboão estava junto ao altar, é o mesmo altar lá em Betel, que a gente acabou de ver, para queimar incenso. E clamou contra o altar. Quem clamou contra o altar foi o homem de Deus, com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Ele profetizou contra o altar. E ele deu também um nome, Josias. Há quase 300 anos atrás, ele profetizou esse acontecimento. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Então, irmãos, nós vemos que essa profecia se cumpriu há quase 300 anos depois. Quando Josias nasceu, começou a reinar, começou a purificar Judá e Jerusalém e outras cidades vizinhas do Reino do Norte, e chegou a Betel, onde ele pegou os ossos dos sacerdotes que queimavam incenso no altar, e concretizou a profecia desse homem de Deus. No livro de 1 Reis também não diz o nome desse homem, mas com certeza ele era um homem de Deus, porque aconteceu aquilo que ele profetizou. Então, irmãos, Josias começou a purificar Judá, Jerusalém e as cidades circunvizinhas, e com o intuito, irmãos, de fazer o que Deus queria para o povo. Ele não sabia exatamente que Deus queria. Ele sabia que existia um Deus, o Deus de Davi, tanto é que a Bíblia vai dizer que ele começou a seguir os caminhos de Davi, seu pai,
mas nunca viu escrito em algum lugar sobre esse Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer no versículo 8 de 2 Crônicas, vamos voltar para no versículo 8 de 2 Crônicas, vai dizer: e no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maacéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Então, irmãos, Josias pediu para que Safã fosse reparar, consertar a casa do Senhor, que é o templo do Senhor. Versículo 9: e vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. Bastante interessante, irmãos, nessa parte, que no versículo 9 vai dizer: e vieram a Ilquias, que era sumo sacerdote. Quem veio a Ilquias? O povo. O povo deram o dinheiro que se tinha trazido da casa de Deus. O povo tinha trazido dinheiro para reformarem a casa do Senhor, o templo do Senhor, que já tinha sido profanado pelo povo, como eu disse, por Manassés, por Amon. E Josias, ele fez essa reforma no templo do Senhor. E o versículo 10 vai dizer: e o entregaram aos que dirigiam a obra e os superintendiam sobre a casa do Senhor. E este o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e os edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para junturas, e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E o versículo 12 vai dizer: e estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas do filho de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e os outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música. Então, irmãos, o povo, ele se comoveu, ele começou a trabalhar junto com Josias. Josias, ele deu a ordem para Safã, para Ilquias e para os trabalhadores que estavam com eles, para repararem o templo do Senhor. E o versículo 12 vai dizer, né? E estes homens trabalhavam fielmente na obra. Eles trabalhavam fielmente. Não é aqueles homens que estão ali no lugar, que trabalham reclamando. Não é aquelas pessoas que estão trabalhando, mas estão murmurando. Não é. Eles trabalhavam fielmente na obra. E nós vamos ver agora, irmãos, o versículo 14. O versículo 14 é um versículo muito importante. Vai dizer: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Ilquias achou um livro
o livro da lei do Senhor. Como eu disse, Josias, ele ouviu do Deus de Davi por alguém, provavelmente de sua mãe ou de algum parente, mas nunca leu em algum lugar sobre esse Deus de Davi. E nesse momento que eles estavam fazendo a reparação do templo, Ilquias encontrou o livro da lei dada pelas mãos de Moisés. E o que aconteceu, irmãos? Versículo 15 vai dizer: Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão. Nós já vimos que Ilquias era um sumo sacerdote e Safã, nós descobrimos agora que ele era o escrivão. Ele vai dizer para Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Versículo 16: E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo... Isso também é bastante interessante, irmãos, que se fosse outra pessoa, ele iria dizer, se Safã fosse outra pessoa, ele iria dizer: eu que encontrei o livro, está aqui, rei, eu que encontrei. Mas não, o que ele vai dizer? Ele vai dizer aqui logo aqui embaixo: Safã levou o livro ao rei, deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. Ele também vai dizer dos servos que estavam trabalhando fielmente, dando bom testemunho das pessoas que estavam trabalhando na obra. Versículo 17: e ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e deram nas mãos do superintendente, na mão do que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu perante o rei. Ilquias encontrou o livro, deu a Safã, e quando Safã foi levar ao rei, ele disse ao rei que Ilquias que encontrou, não foi ele. Então a gente vê ali o caráter das pessoas naquele período, naquela geração. O povo trabalhava fielmente, Safã e Ilquias também estavam trabalhando fielmente e com sinceridade. Ninguém estava querendo passar por cima do outro, ninguém estava querendo derrubar o outro. E eles estavam sendo sinceros perante o rei. E Safã leu nele perante o rei. Leu o livro. O versículo 19 vai dizer: sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E quando na cultura do povo de Israel alguém rasgava as suas vestes, era um sinal de arrependimento, é um sinal de humildade, é um sinal de alguém que queria misericórdia de Deus. Josias nunca tinha ouvido as palavras da lei. Segundo os estudiosos, dizem que talvez seriam os 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, os Pentateucos, ou talvez somente o livro de Deuteronômio. Mas a Bíblia não diz, mas é o livro da lei. Nunca tinha ouvido escrito em algum lugar. E a primeira vez que ele ouviu as palavras da lei, ele se humilhou, ele se arrependeu. Ele vai dizer no versículo 20: e o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Jerusalém, em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto
nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Josias reconheceu que seus pais não deram ouvido ao livro da lei, tanto é que estava perdido lá dentro do templo, que Uquias encontrou, e ele percebeu que grande era o furor do Senhor contra o povo de Judá, de Israel. E como Josias pediu para Euquias e Safã e seus ajudantes, até filhos também, consultarem a palavra, esse livro que foi lido perante eles foram atrás de alguém para consultar. E antigamente Deus falava através de quem? Através dos profetas. E o versículo 22 vai dizer, irmãos, que eles encontraram uma profetisa chamada Uda. Versículo 22 vai dizer: então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Uda está dizendo para Ilquias, Safã e os homens que foram com ele, os homens enviados: dizei ao homem que vos enviou a mim. Quem foi esse homem que enviou? A Josias. Então, dizei a Josias, o homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Uma palavra forte aos enviados de Josias. Porém, ao rei de Judá, Josias, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Versículo 27 vai dizer: como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Então, uma profetisa chamada Uda respondeu o que Josias pediu para consultar. Primeiro, ela disse que Deus derramaria seu furor sobre aquele povo, sobre aquele lugar, porque deixaram queimar incenso perante outros deuses e provocaram a ira, e com toda a obra de suas mãos. Mas, irmãos, como a profetisa Uda disse, que era para eles enviarem uma mensagem separada ao rei, porque foi esse rei que fez diferente, esse rei que teve uma atitude que os seus pais não tiveram. Deus vai dizer pela boca da profetisa
como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Versículo 28 vai dizer: Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então, Deus, ele livrou de Josias de ver o que ele iria fazer com aquele lugar. Livrou Josias de ver o que Deus, como Deus iria castigar este povo. E nós vamos observar agora, irmãos, que Josias, ele vai fazer um concerto com o Senhor. Os seus pais, Manassés, seu avô Manassés e seu pai Amon, fez o que era mal perante o Senhor, mas quando Josias leu, quando Safã leu perante Josias o livro da lei, ele se arrependeu. Ele se humilhou e chorou perante o Senhor. E no versículo 29 em diante, vai dizer do concerto que ele fez ao Senhor por Judá e Jerusalém. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez o concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. Então, irmãos, Josias, ele fez um concerto com o Senhor, chamou do maior ao menor, os anciões, e leu o livro da lei. E leu perante o povo, em pé, né? Às vezes, estamos no culto, né? Estamos em pé, não aguenta ficar 5 minutos. E o rei de Judá leu todo o livro em pé para fazer o concerto ao Senhor. E o versículo 33 vai dizer: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Então, enquanto Josias viveu, irmãos, ninguém se desviou do caminho do Senhor. Sabemos que o povo de Israel, o povo de Judá, muitas vezes na história, até no livro de Juízes, aconteceu muito isso. Deus levantava o juiz libertava o povo, mas o povo novamente voltava aos seus pecados, a adoração a outros deuses, e o povo continuou assim, né? Depois que Josias morreu, a Bíblia vai dizer mais para frente, que o povo voltou a fazer o que era mal perante o Senhor, porque o rei também começou a fazer o que era mal perante o Senhor.
Mas Josias, irmãos, ele foi um rei, o maior rei que a Bíblia vai dizer. Tanto que depois, irmãos, ele vai celebrar a Páscoa, que há muito tempo não era celebrada em Judá. Peço também no capítulo 35, nós já terminar, irmãos. Capítulo 35 vai dizer: então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. Aqui, irmãos, ele está dizendo que ele celebrou a Páscoa, que há muito tempo não era celebrada. Há muito tempo não era celebrada essa Páscoa. No versículo peço que o irmão Jades possa também colocar no 2 Reis, capítulo 23, versículo 22. Uma informação que nos chega daqui em relação à Páscoa. Vai dizer: porque nunca se celebrou tal Páscoa como... Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias de Ulisses que julgaram a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E o versículo 18 do capítulo 35 de 2 Crônicas 35, versículo 18, ele vai dizer também um texto semelhante: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Porque, para quem não sabe, Samuel também era juiz. Samuel também era juiz. O profeta Samuel, nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como se celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel, que ali se achara os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Para quem lembra, como eu disse logo no início, no 18º ano do reinado de Josias, ele tinha praticamente 25 para 26 anos. Ele mandou reparar o templo e encontraram o livro da lei. Nós observamos, irmãos, nesses textos, e que nesse mesmo ano, no 18º ano, Josias mandou reparar o templo, foi encontrado o livro, e nesse mesmo ano ele celebrou a Páscoa. Não demorou muito tempo. Ele mandou reparar o templo, foi encontrado o livro, fez o concerto perante o Senhor, e nesse mesmo ano, ele celebrou a Páscoa, que nunca mais, desde o tempo de Samuel, tinha celebrado uma Páscoa tal. E nós vemos também, segundo os estudiosos, segundo os cálculos, que desde o tempo de Samuel para o tempo de Josias é aproximadamente 400 anos. Já pensou? Quase 400 a 430 anos sem celebrar a Páscoa? Muito tempo desde o tempo de Samuel para o tempo de Josias. Então, Josias, irmãos, foi um homem muito importante para o povo de Deus. E em 2 Reis 23 e 25, irmãos, vai dizer: Segunda Reis 23 e 25, e antes dele, tá falando de Josias, e antes dele não houve rei semelhante,
que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda sua alma e com com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Então, às vezes nós lembramos de Davi, nós lembramos de Salomão como rei de Israel, de Judá, mas às vezes nós esquecemos desse rei que reformou Judá, reformou o templo do Senhor e fez algo que os seus pais não fizeram. Um rei que começou novo, com 8 anos de idade. Um rei que tinha tudo para seguir os passos de Manassés, um rei que tinha tudo para seguir os passos de Amon, seu pai. E ele fez diferente. Ele seguiu o caminho do Senhor Deus. Ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Josias foi um rei que, com uma atitude, mudou o destino de uma nação. Quando ele escolheu, irmãos, seguir o caminho de Davi, seu pai. Um jovem, se fosse um jovem de hoje, irmãos, tinha tudo, era rei, tinha ouro, tinha prata. O que nós vemos hoje, um jovem, um adolescente, não tem quase nada, mas quer ser alguma coisa. Quer se achar grande coisa. Mas Josias, sendo rei, preferiu seguir o caminho do Senhor. Preferiu seguir a Deus. E isso, irmãos, foi a melhor coisa que ele fez em toda a sua vida. Josias seguiu o caminho do Senhor. E o que nós vimos hoje, irmãos? Josias começou a reinar com 8 anos, começou a buscar a Deus com 15 para 16 anos, e com 19 para 20 anos começou a purificar Judá e Jerusalém, e 25 para 26 anos ele pediu e mandou reparar em um templo, foi encontrado o livro, ele se humilhou perante Deus quando Safã leu o livro da lei, e ele fez o conserto ao Senhor, depois que ele viu que o povo estava fazendo, estava acendendo a ira de Deus. Então, irmãos, Josias foi um homem e um rei que nós devemos nos espelhar. O menino rei que tinha tudo para seguir os passos de seus pais, mas preferiu seguir o caminho do Senhor. E Josias, irmãos, ele também Jesus, na verdade, ele é da descendência de Josias, da tribo de Judá. E quando Josias ouviu a palavra do Senhor, a palavra da lei dada pelas mãos de Moisés, ele sofreu e teve um grande impacto na sua vida. Como eu disse, né? Ele ouviu falar do Deus de Davi, seu pai, e preferiu seguir o caminho do Senhor, mas nunca tinha ouvido e escrito em algum lugar. Mas quando ele ouviu de Safã, que leu as palavras daquele livro, ele reconheceu quem ele era, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem esse poder, irmãos, tem esse poder de causar um impacto
nas vidas das pessoas. A palavra de Deus tem esse poder para transformar vidas que antes eram e serviam outros deuses, que seguiam maus caminhos. E a palavra de Deus tem esse poder de transformar vidas para seguir e servir o caminho do Senhor. E nós vemos, irmãos, já no Novo Testamento, que Jesus, além de ele ser a porta, a verdade, a vida, o oleiro, ele também é a palavra. Jesus, ele é a palavra. Em João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo ali, irmãos, é a palavra. Jesus, ele é a palavra. E o versículo 14 do capítulo 1 de João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando Josias ouviu aquelas palavras da lei, ele teve um grande impacto, porque a palavra de Deus tem esse poder de causar essa transformação. E nós, irmãos, temos esse privilégio de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir o que Deus deixou para nós escrito no livro, desse livro que nós temos em nossas mãos, a palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele veio, desceu do céu e habitou entre nós. E eu não posso sair daqui, irmãos, sem fazer umas perguntas. Como Josias começou a reinar com 8 anos de idade? Começou a reinar. Às vezes nós pensamos que o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra de Deus é para as pessoas mais velhas, mais com idades maduras, mas não. Deus pode estar falando com você com 5, com 10, com 12, com 15, com 20 anos de idade. Deus, ele fala com você, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua idade, não importa o que você fez e o que você faz. O que importa é que ele é especialista em transformar vidas. Deus, ele é especialista em transformar vidas que antes glorificavam a outros deuses e depois passam a glorificar ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, irmãos, faço uma pergunta. Alguém que ainda não conhece o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que Josias escolheu seguir e servir, com aquela idade de 8 anos e de 15 para 16 anos começou a buscar o Senhor. Nessa noite, quer conhecer esse Deus verdadeiro, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que
transforma vidas. Eu digo com certeza, irmãos, que a vida do ser humano, ele é feito por escolhas, né? E a maior escolha que o ser humano tem a fazer em toda a sua vida é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. É a maior escolha. Então, irmãos, mais uma vez, alguém que ainda não conhece o caminho do Senhor, o caminho de Deus, você tem essa oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente essa noite. Você tem essa oportunidade de fazer como Josias. Josias, que ainda era novo e começou a buscar o Senhor. E isso, irmãos e visitantes e amigos, é uma oportunidade que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas em outros lugares não têm essa oportunidade de aceitar ou responder o Espírito Santo em seu coração, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, alguém nessa noite quer conhecer a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, levante a sua mão para que nós possamos entender que você quer conhecer o Deus verdadeiro. Se não há alguém nessa noite, pedimos a Deus que Deus possa dar outras oportunidades para que você possa conhecê-lo verdadeiramente. Porque, como eu disse, a melhor escolha que todo ser humano tem a fazer é entregar sua vida a Cristo. Não tem coisa melhor nesse mundo de deixar Deus trabalhar em sua vida, como Josias fez. Ele deu aquele primeiro passo. Com 8 anos de idade, com 15 anos 15 para 16 anos começou a buscar a Deus. E em todas as coisas da sua vida, foi Deus trabalhando na vida dele. É Deus que estava trabalhando, é Deus que estava agindo na vida dele. E outra pergunta, irmãos, que eu faço: aquela pessoa que pode estar em nosso meio, que tem andado afastado do caminho do Senhor, aquela pessoa que tem deixado de buscar o Senhor, aquela pessoa que tem deixado de ler a palavra do Senhor, orar ao Senhor, ter comunhão com o Senhor. Convido também, através dessa pergunta, que se você quiser, nós oraremos por você, para que Deus possa estar lhe ajudando, porque como fez Josias, ele deu esse primeiro passo, ele quis buscar o Senhor, e Deus, ele responde às pessoas que querem buscar a Ele, como o profeta vai dizer: buscar-me-eis e achareis, e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, Deus, ele quer comunhão com o seu povo. Deus quer comunhão com cada um de nós. E muitas das vezes nós deixamos Deus de lado e damos crédito mais às coisas
dessa terra, as coisas passageiras, coisas materiais, do que as coisas eternas, as coisas espirituais. Então, alguém que anda afastado do caminho do Senhor, que quer renovar, como Josias renovou o templo de Judá, de Jerusalém, e também a vida espiritual do povo. Levante uma das suas mãos para que nós possamos orar por você que precisa. Nós sabemos que nós precisamos, irmãos, de buscar mais o Senhor. E é uma escolha que você faz que é muito importante para a sua vida espiritual, porque às vezes nós estamos, ou alguém sabe que não está bem com Deus, não está bem espiritualmente, mas prefere não ver isso, né? Como diz aquele ditado, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas você tem essa oportunidade nessa noite de reatar essa comunhão com o Senhor nessa noite. Mais uma vez pergunto, alguém quer reatar a sua comunhão com o Senhor? Levante uma das suas mãos. Convido aqui a nossa irmã Yane, aqui à frente, que possa receber uma oração. E isso, irmã, é algo muito importante para você e para todos nós também, como nós somos irmãos da senhorita, mas nós estamos aqui, irmã, para ajudar e ajudar uns aos outros, né? Que nós somos irmãos. E muitas vezes nós deixamos de seguir e servir ao Senhor por coisas materiais. E Deus, Ele tem falado, Ele fala no coração de cada um de nós. E eu tenho toda certeza que Ele tem falado com você. Não somente hoje, mas durante algum tempo Ele tem falado com você que deixou de fazer o que Ele deseja que você faça para Ele. Então, convido a todos que possam se posicionar em pé e estende a sua mão para a nossa irmã também, para orarmos ao Senhor pela vida da nossa irmã, e assim o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado através da nossa irmã Yane. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade que eu tive, Senhor, de transmitir a Tua palavra. A Tua palavra que não volta vazia, a Tua palavra que tem poder de transformar vidas, a Tua palavra que tem poder de ressuscitar mortos. E nós cremos, Senhor, que a Tua palavra não traz morte, a Tua palavra traz vida. Então, Senhor, nesse momento pedimos que o Senhor venha estar abençoando a vida da nossa irmã Yane. O Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece no mais íntimo do seu coração. Sabemos, Senhor, que nós somos irmãos em Cristo Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, para ajudar os nossos irmãos. Senhor, meu Deus, peço que o Senhor venha estar fortificando a sua vida espiritual, a sua vida mental, Senhor. Fortifique as suas forças, os seus lombos, para que ela possa glorificar a Ti, servir a Ti com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, assim como fez o rei Josias.
E assim, Senhor, pedimos, Senhor, a restauração da sua vida espiritual, que a partir de hoje, Senhor, dessa noite, ela possa ter comunhão com o Senhor, servir ao Senhor com todas as suas forças e adorar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Muito obrigado pela essa alma aqui presente, Senhor, essa alma que reconheceu que ela tem andado afastada de Ti. Mas hoje é o dia de mudança, Senhor. Hoje é o dia que ela decidiu mudar para melhor, Senhor. Pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia na vida da nossa irmã. Em nome do Senhor Jesus, esteja com ela, Senhor. Envia Teus anjos, Senhor, para aguardar, livrar de todo mal, que nada de mal venha acontecer com ela. Livre ela do homem mau, da mulher má, e que Teus anjos estejam acampando ao seu redor e ao redor da sua família, Senhor. Muito obrigado por tudo e também agradeço, Senhor, pela palavra que foi ministrada. Sabemos, Senhor, que o Senhor falou com outras pessoas aqui nessa noite, mas peço, Senhor, que o Senhor venha estar dando oportunidade outras vezes de se reconciliar ou de conhecer o Senhor verdadeiramente. Muito obrigado por tudo, é que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.